Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu falar da minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Então bora lá! Começando então a revisão de hoje, dia 17 de novembro, começando pelo dólar primeiro, e com o setup das linhas. Então nós tínhamos aqui região da linha de venda e região da linha de compra. Quando o dólar chegou nessa região superior, eu cheguei a fazer essa venda, tá? E aí o preço não chegou a dar metade do movimento para poder fazer parcial, então não cheguei a fazer parcial, mas por motivos do gráfico de candlestick, eu acabei protegendo essa operação e não deixei voltar e me estopar, então acabei protegendo com alguns pontinhos e tirou eu da operação, tá? Então depois não voltou para essa região de linhas. Já em relação ao gráfico de Renko de coloração, já em relação à coloração do Renko, a primeira cor a gente ignora, então esse aqui foi mudança de cor pelo gap, então a gente ignora a venda, deu a compra, não cheguei a fazer, estava de olho mais na venda pela linha. Depois deu venda, pagou pouco ponto, depois deu compra, deu stop, deu venda, deu stop, deu compra, aí essa compra pagou muito bem, a venda não teria pago e depois a compra no fim do dia teria dado muito bom. Então, no geral, a compra hoje foi bem interessante em relação à coloração do Renko, tá? Mas não cheguei a fazer nenhuma hoje em relação à coloração do Renko. Só foquei mesmo na linha, que tirou eu praticamente quase no 0 a 0. E depois eu fiz uma operação de candles, que eu vou falar agora sobre o gráfico de candles. Coisas que eu preciso ressaltar aqui. Eu tinha marcado uma LT, deixa eu ver se foi índice ou dólar, que agora nem tô lembrando. É dólar, na verdade. E não tava essa LT aqui. São duas LTs. LT superior e LT inferior, simbolizando uma região de alargamento. E aí a gente vê que hoje praticamente essa LT superior respeitou até o fim do dia, mas voltando aqui para o início do dia, gap praticamente simples, é um gap irrelevante. O primeiro candle foi de rejeição, long leg doji. Tivemos aí a VWAP demonstrando força, mas pensar em compra aqui, nós estávamos na cara da média 200, então o setup da VWAP pelo backtest que eu já fiz não é interessante entrar nessa região. Porém, o preço subiu de forma esticada, chegou nessa região aqui, que não é retração, não tem retração, deixa eu ver se não tem mesmo. Ah, não, tem. 61 de retração, isso mesmo. E aí travou em 61, voltou, movimento forte, travou em retração do dia aqui a região mais ou menos, mas não vejo nada ser feito, médias estavam sem tendência. E aí o preço do nada explode, sobe de forma esticada, pensar que em reversão não tem confluências além de ser uma região do topo do dia anterior, só isso. Praticamente nível de variação, mas retração não tinha. Se eu marcar do primeiro movimento para cima, do primeiro candle, não tinha também, já tinha pego todos os alvos, então faltava confluências interessantes aqui. E o gatilho, quando deu, por exemplo, 19, já não tinha risco retorno para 9 do 5, então a gente não faz nada. O preço acaba renovando máxima, subindo de uma forma bem estranha aqui, tá? E aí, testou a LT que eu tinha marcado aqui, região da LT, testou, travou bem forte, fez um pullback bem agressivo, a gente não entra nessas compras aqui. E aí o preço testa de novo a máxima do dia, dá um candle de rejeição. Era para subir, não subiu. Nessa região eu fiz uma venda. Foi aqui pelo 2 minutos. Olhando este candle 76 aqui. Sabendo muito bem que as operações de fraqueza de média são péssimas no dólar. E aí eu fiz a parcial na média de 20 obrigatoriamente. O preço depois ficou sambando até que esse candle 39 pegou aqui. Onde que estava meu stop, na máxima do dia ainda. Então, 39 pegou stop, mas só pegou, porque depois não conseguiu renovar a máxima e ficou derivando. Derivou, nada a ser feito nessa deriva, testa a média 50-50, não reage, e aí cai de forma esticada e chega na região da média 80. Aqui na região da média 80, pelo jeito como chegou esticado, acabou acionando o setup, que é da setup da média 80, para fazer parcial obrigatório na média 20. Se eu colocasse aqui um tiquezinho abaixo, ou deixa eu arrumar aqui, assim por exemplo, parcial obrigatório tinha que ser na 20. Não chegou de primeira. Não teria pego stop também. E só depois teria ido na 20. Teria pego 1 para 1. Se eu marcar também retração agora desse último movimento de alta, também teria pego 61 de retração. Mas é interessante que não pegou stop. E não tinha que fazer de mudar de stop aqui antes. Então realmente ia ter que continuar a operação. Posso entrar no 67 como venda? Trap Zone. Não tem ainda critério interessante para entrar no 67. E aí o preço trava na média 80, fez aqui como se fosse um mini Okoi. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro. Deixa eu desenhar melhor, né? Ombro, cabeça, ombro bem pequenininho. Rompeu, pullback pós-rompimento. O preço subiu de forma muito estranha. Faz um pullback, nem toca na média direito, tá na cara do topo, rompe topo.
e começou a subir em forma de deriva, tendo falta de volume já nessa parte da hora do dia. Fechava no preço, abria em outro. Já tava isso, já tinha um tempinho. Se for olhar aqui, nessa região, já começou a ter por aqui, ó. Então, depois do almoço, 2 horas da tarde, começou. Fechava no preço, abria em outro. Fechava no preço, abria em outro. Isso aqui é sinal de que não tem muita liquidez. Então, começa a ter volatilidade, fecha no preço, abre em outro. Então, não fica tão interessante. E aí, começou a deriva até o fim do dia, quando rompeu a deriva no fim do dia, mas finalizou entre as médias aqui. No fim das contas, o preço ainda está dentro dessa região, desse grande alargamento, sendo que no dia de hoje parecia que tinha uma LT, que agora eu estou reparando inclusive isso, SLT aqui desses fundos. Deixa eu mostrar aqui. Então tinha SLT aqui. Mas fora isso, gatilho teve pela setup das linhas, teve coloração do Renko se a pessoa quisesse operar, e teve também essa oportunidade no fim do dia aqui, e deu uma aqui que eu achei um pouco arriscada, porque backtest do dólar é poucas vezes que dá. Eu sei que é muito arriscado, prefiro mais índice, e acabou pegando no parcial, depois pegou no zero, e aí deu depois essa operação aqui. Essa aqui já é um pouco interessante, mas também dólar não é aquela maravilha toda igual o índice, esse setup do 80 não. Então, já em relação ao índice, gráfico de linhas não teve, tá? Hoje mais um dia aí que as linhas estavam abaixo, chegou muito próximo, estava de olho para talvez caçar a venda aqui, mas não chegou. Então, nós tínhamos aí as linhas bem abaixo do preço e nem até o fim do dia, nem chegou na linha superior. Já em relação à coloração do Renko, primeira cor a gente ignora, então compra ignorada. Deu venda e gerou stop. Tava bem de olho talvez nessa venda aqui, porque tava bem próximo da linha, né? Faltava poucos pontos, mas não chegou. Deu stop. A compra de novo pagou, então foi o dia que compra tava bem interessante, pagou bem. Venda deu stop, compra deu stop, venda deu stop e compra pagou bem. Então, por mais que várias vezes aciona, quando dá certo acaba pagando o movimento do stop. E é óbvio que se você pagou e ainda por cima tá com gain, é interessante que você não fique operando de novo, né? E aí deu venda que teria dado stop, compra que teria dado stop, aí já é fim do dia, é melhor não operar mais depois de 17 horas. Já em relação ao gráfico de candles, coisas que eu preciso ressaltar aqui do macro. Tem esse canal, tá? Esse canal grande ali, que dos 60 minutos, que esse canal, na verdade, é uma deriva, um padrão que tende a ser de reversão. Então, hoje, mais um dia aí abrindo sem gap dentro desse canal. Primeiro candle de rejeição, não vejo tanta força assim, mas é pro lado vendedor, mas tem bastante rejeição. Média 9,20 já estava sem tendência do dia anterior. Cai, testa 50. 50 demora para reagir, não reagiu de primeira. E aí ela reage e teve um movimento bem estranho. Eu estava comentando isso na hora, porque hoje é vencimento de opções. E a gente viu aqui um movimento bem estranho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras seguidas de alta sem correção. Só para chegar a abertura do à vista e aí começar a corrigir forte. Será que isso aqui não pode ter sido talvez uma manipulação? O fluxo estava bem estranho na hora, não tinha motivo para talvez essa subida aqui se permanecer depois da abertura do à vista. E simplesmente foi isso que aconteceu. Chegou a abertura do à vista e exatamente nessa região de topo, o que eu fiz? Eu marquei desse fundo, com esse topo, praticamente chegou no primeiro alvo aqui desse pivôzinho do dia. E aí, pelo 2 minutos, já entrei antecipado. Sim, inside candle, que eu odeio, mas o cenário que eu tava vendo de manipulação, um movimento bem estranho, vários candles seguidos sem correção. Entrei aqui pelo 2 minutos. Parcial tinha obrigação de fazer na média de novo, conforme o backtest, porém o movimento estava tão forte com as ações aí abrindo que eu deixei para fazer exatamente nessa região da 20 com a VWAP. Não fiz a primeira parcial aqui em cima. Fiz aqui. E depois eu estava mensurando essa região, até aqui de fundo praticamente, que teria pegou a outra parcial. Protegi aqui acima do 20, deixei o preço andar. E aí ficou a bagunça, né? Deixa eu tirar essa retração. Ficou bagunça, movimento forte de alta, que deve ter enganado muita gente achando que isso aqui é compra, aí veio e estopou essa galera. Aí nada aqui de tendência, o preço estava todo embaralhado. Bem travado, inclusive. Chega a testar essa região da média de 80, a 80 que não tinha sido testada há um bom tempinho, acaba reagindo, forma um bull 180, esse bull passa para cima das médias, vou entrar no 36, por exemplo. Posso até começar a enxergar uma figura aqui, um altcoin no meio desse movimento, mas vamos olhar o macro. Olha o movimento macro. Média sem tendência. Está em canal de alta, que é uma deriva. Então, se eu estou entrando na compra aqui, eu tenho que saber que eu estou operando price action puro. De um grande canal passando aqui, eu estou operando no meio dessa região desse canal.
Então, média sem tendência. Eu não estou operando com médias. Então, na sua figura, o mini Okoi, não vejo gatilho nesse candle aqui, infelizmente. O preço sobe de forma muito estranha. LS não ativou, não preenche critérios para reversão e volta rápido. Tava bem estranho o movimento aqui, rompimento falso de topo. Quando volta, já identifiquei que o dia ia ficar aposta, porque nós já temos aqui praticamente um topo, um topo, um topo, um fundo, só faltava ter o terceiro fundo, mas já tem 3 topos aqui, só traçar para baixo, que poderia ser canal micro do dia, que realmente foi. Voltou o texto LT inferior, já ficou uma bosta, já quis sair do gráfico, vai lá e testa de novo a máxima. Na LS não ativou, nada de reversão, faz pullback na média nova, estava derivando, nada de caça gatilho aqui. Faz um pullback na média 20, tinha para subir, mas gatilhos que a gente não entra, tá? Não entra nesses gatilhos aqui. E aí, mais um gatilho falso, a gente já começa a identificar aqui, talvez, rejeição da média de novo. Se for entrar, sim, pode até entrar, mas sabendo que se eu colocar stop aqui, eu não vou estar tão protegido. Então, é melhor colocar um pouquinho mais próximo da máxima, se não na máxima do dia. E aí, se eu colocar risco retorno, é parcial 1 para 1, tá? Obrigatório. Então, pegou o primeiro parcial, depois a gente traça a retração, pode ser desse último movimento, pode ser no 61 de retração. Não mexe na porra do stop, fala igual o coleguinha lá. Protege no 87, pegou a outra parcial junto com a média 80. Tinha também a VWAP aqui que também teria pego já nessa região. Uma operação interessante de fraqueza da média 20 aqui. E aí não deu outro gatilho aqui, começou o trap zone da média de 50 com a 20, sem oportunidade de gatilhos. Testou 80, 80 não reagiu de primeira. Ah, detalhe, posso caçar a operação de compras aqui? Poderia se tivesse risco retorno. E aí o que acontece? Pelo 2 minutos, não foi gatilho, não foi gatilho, não foi gatilho. Quando deu, por que eu vou entrar nesse candle aqui 214 se a região demorou para reagir? Eu não vou entrar. E pelo 5? Pelo 5 fica interessante. Mas se eu colocar stop aqui, não tem risco retorno para 20. Então não faço nada, evitarei stop. O preço cai dessa região de VWAP e LT do dia. Faz um pullback que a gente não opera nesse candle aqui, está longe da média 20 e LS está ativo. Pullback agressivo, não preenche os critérios e por isso não entra nesse candle 103. 103 acaba conseguindo renovar essa mínima dessa região aqui, mas um pullback a gente não entra, com muita rejeição, e aí acaba fechando entre a média 20 e a média 200. Então, no dia, no gráfico branco, a gente teve aqui um mini canal do dia, CLT, que eu vou até corrigir um pouquinho aqui, mas dentro de um canal maior. Um canal maior que fechou na LT inferior. E aí no dia tivemos a oportunidade aqui de gatilho nesta região aqui. E tivemos essa região aqui pro gráfico de candles, tá? Tivemos aqui também. Então, isso que eu tinha que ressaltar em relação ao gráfico de candles do índice. Coisas de macroeconomia importante para ressaltar. Como que estava o pré-mercado, né? Pré-mercado, o minério de ferro até o momento antes da abertura do pregão estava caindo. O petróleo estava subindo. Então já tem divergência de duas commodities importantes. Índices europeus em alta. Índices asiáticos em queda. Aí já fica assim, que porra é essa? Os índices asiáticos também um contra o outro. Índice asiático e europeu um contra o outro, na verdade. O S&P estava em leve alta e o DXY em leve queda. Por enquanto aqui estava ok, correlacionado. Juros americanos em leve queda. Então, essa parte aqui estava tudo ok, tá? Tudo ok. Só que aí o dia foi correndo e tudo mais, e que a gente começou a ver aqui até o fim do dia. Até o fim do dia o petróleo continuou subindo, como já estava no início do dia. Só que olha que estranho. S&P, uma barrazinha, uma bostinha de barra com volume baixo, doji. E também o DXY, agora no caso do DXY com barra mais forte de queda. Mas o S&P não subiu. O DXY caiu forte e o S&P não subiu. Já começa estranho nesse ponto. Juros já teve divergência, quer ver? Já teve divergência porque até o pregão dos índices europeus fecharem aqui 13 horas da tarde, eles fecharam positivo, como já estava no início do dia. E os asiáticos, praticamente, Hang Seng fechou negativo forte. E aí, nesse movimento, então, o petróleo acabou subindo, como já estava no início do dia, e subiu muito forte. Vou explicar por que subiu forte. Só que, se a gente for olhar aqui, os juros americanos curtos subiram e longos caíram. Muito estranho. Muito estranho nesse ponto. Minério de ferro chegou a cair, tá? Chegou a cair mais um pouco até meio-dia, quando acabou o pregão de Dalian.
E aí, durante esse movimento do dia, a gente teve algumas coisinhas relevantes de notícia, mas não tanto assim. Notícia hoje, nós tivemos aqui BCBR, veio abaixo do esperado, é como se fosse a prévia do PIB. Isso aqui não é legal, mas em certo ponto, né? Não é legal. Estava esperando 0,20 e veio negativo. Então, estão projetando que talvez o terceiro trimestre do ano venha com PIB negativo. Isso não é interessante na questão de a economia talvez não está aquecida. Só que na situação de inflação, não é legal que realmente esteja aquecida. Só que tem que tomar muito cuidado com esses dados aqui, se começar a indicar uma economia bem, como é que fala? Não aquecida. Depois nós tivemos aqui, licença de construção não é de afetar, então passou praticamente o dia sem grandes notícias relevantes, mas o que mais agitou o mercado mesmo foi uma expectativa de que a próxima reunião do cartel, do petróleo, né? A OPEP vai reduzir possivelmente a oferta. E ontem eu comentei que a demanda está baixa. A demanda está baixa, então automaticamente vai puxar o preço do petróleo para baixo. Eles não querem que o preço caia, né? Porque senão eles vão sair em prejuízo. Eles querem lucrar com o preço alto. E já está chegando a patamares de julho desse ano. Olha a queda forte. E o que eles tendem a fazer então? Então se a demanda está reduzindo, vou reduzir a oferta também, vou produzir menos. E aí talvez eles vão estabelecer uma reunião que vai acontecer no fim desse mês, a redução. E aí, como o mercado sempre projeta o futuro, já estão começando talvez a precificar esse movimento, essa reunião que vai acontecer ainda. E aí o petróleo Brent subiu. O que aconteceu? O Petrobras subiu. Então, deixa eu abrir aqui a outra tela. O Petrobras subiu até forte hoje. E a Vale, que era para ficar no campo negativo se fosse olhar o minério de ferro, não ficou, tá? Não ficou negativo. Aí, Vale, que tinha tudo para ficar no campo negativo, acabou não ficando. Mas que bom, né? Porque ela acabou praticamente ficando no 0 a 0. Ótimo. Então, Petro e Vale, positiva. Dependia muito do IFNC agora. E o IFNC ficou no campo negativo. Mas nós tínhamos duas empresas aqui do outro lado, principalmente Petro subindo muito forte. Então, o índice hoje só não subiu daquela forma de tendência bonita, sem estar em canal, porque o IFNC travou na outra ponta. Os DIs não estavam caindo tão forte. Não foi um movimento assim, DI mais de 1% de queda, índice para cima. Foi DIs muito tranquilo. E olha que movimento estranho. Ibov, no fim do dia, acabou fechando com variação positiva e dólar também. Sendo que lá fora o dólar caiu e aqui subiu. Muito estranho. Lembrando, hoje é dia de vencimento de opção. Outra coisa muito estranha também, o fluxo. O fluxo, praticamente, quem mandou hoje foi a XP. A direção do índice foi de acordo com a XP. E isso é muito estranho. Não dá certo. E se for ver com a parceria com a UBS, não teve parceria. Parceria igualzinha até o fim do dia. Não tinha equivalência de contratos que uma entrava e a outra entrava na outra ponta. Não estava tendo um movimento correlacionado bonitinho. Muito estranho. E ainda por cima o índice fechou em variação positiva, com a XP entrando com quase 62 mil contratos na compra. Muito estranho. Outra coisa que eu preciso ressaltar. Então se lá fora já não teve correlação entre o S&P e DXY lá fora, quem dirá aqui, né? Aqui também não teve. E aí, o Ibov chegou numa região muito importante hoje de novo, tá? E é por isso que essa região é uma trava muito forte. É a região de 125 mil pontos. É uma região de resistência teórica muito forte. O índice futuro, claro que já passou de 126 por causa dos juros, né, do contrato. Mas o Ibov, que é o principal que a gente tem que olhar, chegou na região de resistência. Que aí, no estudo de domingo, eu vou fazer algumas análises aqui para a gente projetar talvez possíveis movimentos para a semana que vem. Semana interessante, que tem feriado nos Estados Unidos, acho que na quarta-feira, dia de ação de graças, eu acho. Tem feriado em São Paulo na segunda, mas a B3 vai funcionar. Só que tendo feriado em São Paulo, que é o estado que mais tem volume financeiro em relação ao Brasil, o volume vai cair bastante em relação ao local. Ainda bem que não tem feriado lá fora, porque senão ia ficar 2 vezes pior. Mas é uma semana bem interessante. Terceira semana do mês, penúltima. Tem até algumas notícias relevantes. E com feriado, como eu já disse. Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje. Domingo eu ressalto mais coisas importantes. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui
ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?